Irmãos, vamos abrir então nossas Bíblias no capítulo 10, de 1 aos Coríntios. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 10. Vamos ler desde o verso 14. Leemos desde el versículo 14. Portanto, meus irmãos, fugi da idolatria. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? Que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa ou que o próprio ídolo tem algum valor? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vós vos torneis associados aos demônios. Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Ou porventura provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Vamos ao capítulo 11, Vamos al capítulo 11, a partir do verso 23. a partir del versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. E tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo,
come e bebe juízo para si. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Amados irmãos, para esse tempo particular que teremos nessa tarde, Amados hermanos, para este tiempo particular que tendremos en esta tarde, foi solicitado por alguns irmãos que compartilhássemos algo sobre a mesa do Senhor. fue solicitado por algunos hermanos que compartiésemos algo sobre la mesa del Señor. Quando nós estamos partindo o pão, estamos diante da mesa do Senhor, Cuando nosotros estamos partiendo el pan, estamos delante de la mesa del Señor, não é um tempo de compartilharmos sobre esses textos, no es un tiempo de compartir sobre estos textos, no sentido de ensiná-los. en el sentido de enseñarlos, Porque todo o foco da mesa do Senhor é o Senhor mesmo. porque todo enfoque sobre la mesa del Señor es el Señor mismo. Não é um tempo de ensinamento, No es un tiempo de enseñanza, não é um tempo de exortação, no es un tiempo de exhortación, não é um tempo de intercessão. no es un tiempo de É o intercesión, tempo da mesa do Senhor. es el tiempo de la mesa del Señor. Duas vezes nós lemos aqui no capítulo 11. Dos veces leemos aquí en el capítulo 11, Fazei isto em memória de mim. haced esto en memoria de mí. O Senhor é o alvo, El Señor es el albo, Ele é o foco. Él es el enfoque. O Redentor está no centro da celebração dessa mesa. El Redentor está en el centro de la celebración de esta mesa. Então é claro que não está equivocado de se tomar um texto ou outro dessas porções que lemos O sea, no está equivocado tomar una porción uma porção ou outra do una texto porción que lemos. una porción u otra de este texto que leemos. Por exemplo, esses versos 23 em diante. Por ejemplo, desde el versículo 23 en adelante. Eu recebi do Senhor o que também vos entreguei e etc. Lo que yo recibí del Señor y que también os he entregado, Não é que isso etc. esteja errado, no es que esté errado. mas a questão é, esse tempo não é um tempo de ensino sobre a mesa do Senhor. El tema es que este no es un tiempo de enseñanza sobre la mesa del Señor. Porque nós estamos celebrando diante do Senhor. Porque estamos celebrando delante del Señor. Por isso, esse tempo que estamos tendo agora entre nós, Por eso este tiempo que estamos teniendo ahora delante del Señor, a mesa do Senhor não está aqui. la mesa del Señor no está aquí. Não estamos celebrando o tempo do partir do pão. No estamos celebrando el tiempo del partir del pan. Então, creio que esse é o tempo adequado de examinarmos as Escrituras sobre qual é a realidade espiritual da mesa do Senhor. Por eso creemos que es un tiempo adecuado para examinar la realidad sobre la mesa del Señor. Sim. Então, meus amados irmãos, o que significa a mesa do Senhor? Entonces, amados hermanos, ¿qué es lo que significa la mesa del Señor? Vamos destacar algumas notas muito importantes. Vamos a destacar algunas notas muy importantes. Peço ao Senhor que, pela sua bondade, Pido al Señor por su bondad realmente ilumine os nossos corações. que ilumine nuestros corazones. Porque se fôssemos falar de coisas negativas aqui, relacionadas à mesa, Porque si vamos a hablar sobre cosas negativas aquí relacionadas a la mesa, também teríamos muito o que falar. también tendríamos mucho que hablar. Por exemplo, Por ejemplo, o tempo dedicado ao partir do pão ser realizado de forma apressada. celebrar la mesa del Señor de una manera acelerada, Quem sabe ao final de uma reunião. quizá al final de una reunión, Como se esse tempo na mesa do Senhor não fosse importante. como si este tiempo de la mesa del Señor no fuese importante, Ou mesmo não fosse central na vida da igreja. como si no fuese central en la vida de la iglesia. Mas é o tempo central na vida da igreja. Más es el tiempo central en la vida de la iglesia. Um outro erro. Y otro error, Não apenas participarmos da mesa de um modo apressado. no participar de la mesa del No apenas Señor, participar. no solamente participar de la mesa del Señor de una manera apresurada, Mas horizontalizarmos a mesa do Senhor. más orientalizamos la mesa del Señor, Horizontalizar. horizontalizamos. Ou seja, nós celebramos a mesa com foco na própria igreja, nos irmãos, O sea, no corpo. celebramos la mesa con un enfoque en la misma iglesia, ¿no? Esse não é o foco da mesa Eso do no Senhor. es el enfoque de la mesa del Porque Señor. não é a mesa da igreja, Porque no es la mesa de la iglesia, é a mesa do Senhor, es la mesa del Señor, que celebra a pessoa e a obra do nosso Senhor. que celebra la persona y la obra del Señor.
A mesa do Senhor é, sobretudo, vertical. La mesa del Señor es sobre todo vertical. Não é unicamente vertical, No es únicamente vertical, porque ela também fala da beleza do corpo de Cristo, que é a igreja. porque también ella habla sobre la belleza del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Porque quem são os que estão reunidos em torno da mesa do Senhor? Porque ¿quiénes son los que están reunidos alrededor de la mesa del São Señor? os redimidos do Senhor. Son los redimidos del É a Señor. igreja do Senhor. Es la iglesia del Señor. Então, já que mencionamos isso, presta atenção. Entonces, ya que mencionamos esto, preste atención. O capítulo 10 de 1 Coríntios, que nós lemos, El capítulo 10 de 1 Corintios que nosotros leímos, você não vai encontrar o termo ceia do Senhor. usted no va a encontrar el término cena del Señor. Você vai encontrar o termo mesa do Senhor. Usted va a encontrar el término mesa del Señor. E no capítulo 11, você vai encontrar o termo ceia do Senhor. Y en el capítulo 11 usted va a encontrar el término cena del Señor. Ao redor da mesa do Senhor estão os santos do Senhor. Alrededor de la mesa del Señor están los santos del Señor. Por isso, quando Paulo usa o termo mesa do Senhor, ele tem algo a dizer sobre esse corpo espiritual de Cristo. Por eso cuando Pablo habla sobre la mesa del Señor, tiene algo que decir sobre Sobre o corpo de Cristo. el a cuerpo igreja. de Cristo. Mas quando ele fala sobre a ceia do Senhor, Mas cuando habla acerca de la cena del Señor, tudo que ele tem a dizer é sobre o próprio Senhor. todo lo que tiene que decir es sobre el propio Señor. E é tão simples observarmos isso. Y es tan simple observar esto. Se nós estamos diante da mesa do Senhor, Si nosotros estamos delante de la mesa del Señor, não é a mesa que nós comemos. no es la mesa que nosotros comemos. O que nós comemos é a ceia do Lo que Senhor. nosotros comemos es la cena del Señor. Então observe esses dois aspectos, O sea, observe estos dos aspectos. que não estão colocados ali aleatoriamente. Y no están colocados ahí de una manera aleatoria. Então vamos retomar algumas notas importantes sobre a mesa e a ceia do Senhor. Entonces vamos a ver algunas notas sobre la mesa y la cena del Señor. Primeiro detalhe histórico. El primer detalle histórico: É muitíssimo provável es muy probable que em todas as reuniões dos santos no início da história da igreja, que en todas las reuniones de los santos desde el inicio de la historia de la iglesia, eles partiam o pão. ellos partían el pan. Historicamente falando, você sabe, Históricamente hablando, usted sabe, a igreja iniciou-se reunindo de casa em casa. la iglesia se inició reuniéndose de casa en casa. Cada reunião era um núcleo Reunión era un núcleo de comunhão, de um comunión, núcleo de adoração. un núcleo de adoración. E em cada um desses núcleos celebrava-se a mesa do Senhor. Y en cada uno de esos núcleos se celebraba la mesa del Señor. E se você observar com cuidado a história da igreja, Y si usted observa con cuidado la historia de la iglesia, você vai ver o quanto esses irmãos prezavam a mesa do Senhor. usted va a ver cuánto estos hermanos expresaban la mesa del Señor. Por exemplo, há um dado histórico muito interessante sobre isso. Por ejemplo, hay un dato histórico muy interesante sobre esto. Quando a igreja começou a sofrer perseguição, Cuando la iglesia comenzó a sufrir persecución, muitos irmãos tiveram que se reunir em grutas, em catacumbas. muchos hermanos tuvieron que reunirse en grutas o catacumbas. E haviam então espias que queriam saber o que estava acontecendo naquela reunião. Y existían espías que querían saber lo que pasaba en esas reuniones. Isso está narrado na história. Eso está narrado en la historia. Então eles se aproximavam daqueles lugares ocultos, aquelas cavernas, aquelas grutas, Ellos se aproximaban a las grutas o cavernas onde os santos estavam reunidos. donde se reunían los santos. E eles ouviam dizer assim: Y ellos oían decir así: quem comer a minha carne, quien comiese mi carne, quem beber o quien, meu sangue, quien bebiere mi sangre, permanece em mim permanece en e mí eu nele. y yo en él. E então isso gerou uma acusação para os cristãos. Entonces esto sugirió una acusación contra los santos del Señor, Que os cristãos estavam praticando canibalismo. que los cristianos estaban practicando canibalismo. Você pode imaginar isso? ¿Puede imaginar esto? Mas isso foi tão importante, Mas esto fue tan importante porque a história registrou porque la historia registró que os santos de Deus estavam lá nas cavernas, nas catacumbas, porque estavam sendo perseguidos. que los cristianos que estaban en las grutas o catacumbas siendo perseguidos, O que eles faziam lá?
¿Qué hacían allá? Adoravam o Senhor, Adoraban al Señor, oravam juntos, oraban juntos, louvavam o Senhor alababan al Señor e partiam o pão. y partían el pan. Porque partir o pão para esses irmãos era fundamental. Porque partir el pan para esos hermanos era fundamental. Todo o coração deles estava voltado para essa obra gloriosa do seu Redentor. Todo su corazón estaba vuelto hacia esa obra gloriosa del Señor. Meus queridos irmãos, Mis queridos hermanos, quando nós participamos da mesa do Senhor, cuando nosotros participamos de la mesa del Señor, estamos, na verdade, introduzindo com detalhes práticos. estamos introduciendo detalles prácticos. Mas, na verdade, eu quero voltar daqui a pouco ao próprio texto. Pero yo quiero volver próximamente al texto. Isaías 53, Isaías que 53, mencionamos hoje pela manhã, que mencionamos esta mañana. maravilhoso cântico do servo. Un maravilloso cántico del Há siervo. verso que diz assim: Hay un versículo que dice así: pelas suas chagas nós fomos sarados. por sus llagas nosotros fuimos sanados. Quando nós tomamos o pão na mesa do Senhor, Cuando nosotros tomamos el pan en la mesa del Señor, temos esse pão em nossas mãos tenemos ese pan en nuestras manos e colocamos esse pão em nossas bocas, y colocamos ese pan en nuestra boca, porque nós comemos a ceia do Senhor. porque nosotros comemos la cena del Señor. Por isso há uma palavra muito importante nesse texto de 1 Coríntios 10. Por eso hay una palabra muy importante en este texto de 1 Corintios 10. É a palavra participantes. Es la palabra participantes. No grego é koinonos. En griego es koinonos. A palavra koinos no grego significa comum. La palabra koinos en griego significa común. A palavra koinonia, La palabra koinonia, derivada de koinos, derivada de koinos, de comum. de común. Koinonia significa comunhão. Koinonia significa comunión. E koinonos Y koinonos, significa participante ou associado. koinonos significa participante o asociado. Você ouviu bem isso? ¿Usted escuchó bien? O que a palavra de Deus está nos dizendo Lo que la palabra de Dios nos está diciendo, é que aqueles que se alimentam, Paulo usa o ponto de vista do Velho Testamento, que aquellos que se alimentan, y Pablo está usando la palabra do ponto de vista do Velho Testamento. un punto de vista del Antiguo Testamento. Aqueles que se alimentam dos sacrifícios Aquellos que se alimentan de los sacrificios são participantes do altar. son participantes del altar. Essa palavra é muito importante. Esta palabra es muy importante, Porque veja o que nós poderíamos fazer teoricamente. porque vea lo que nosotros podríamos hacer teóricamente. Colocar então a mesa do Senhor com os elementos. Colocar la mesa del Señor con los elementos. Ali estão os elementos. Ahí están los O elementos. cálice e o pão. El cáliz y el pan. Então nós adoramos o Senhor, Nosotros adoramos al Señor, agradecemos o Senhor pela sua obra de redenção, agradecemos al Señor por su obra de redención, mas poderíamos não comer pero podríamos no comer e esses elementos serem retirados y estos elementos ser retirados e levados para algum lugar. y llevados para algún Por lugar. que nós comemos? ¿Por qué nosotros comemos? A celebração em si mesma La celebración en sí misma não requereria que nós comêssemos. no requeriría que nosotros Por que comiésemos. nós comemos? ¿Por qué nosotros E comemos? aqui nós chegamos no ponto mais central sobre a mesa do Senhor. Y aquí llegamos al punto más central sobre la mesa del É Señor. a realidade espiritual. Es la realidad espiritual. Meus amados irmãos, Mis amados a hermanos, mesa do Senhor não é apenas um memorial. la mesa del Señor no es solamente un memorial. Ela também é um memorial. Ella también es un Porque memorial. quando vemos o cálice, vemos o pão, Pero- o que nós estamos vendo? Pero cuando vemos el cáliz y vemos el pan, ¿qué es lo que vemos? Nós estamos vendo sangue e corpo separados. Estamos viendo sangre y cuerpo separados. Uma vida foi oferecida. Una vida fue ofrecida. Uma vida foi derramada. Una vida fue derramada. Então, sim, a nossa memória está sendo trazida à morte do Senhor. Entonces nuestra memoria está siendo traída a la muerte del Por isso, Señor. Paulo disse: anunciais a morte do Senhor. Por eso Pablo dice, anunciáis la muerte del Señor. Muito interessante ele não acrescentar aí a ressurreição.
Es muy interesante que él no agregó sobre la Por que ele não falou resurrección. nada sobre a ressurreição? ¿Por qué no habló nada sobre la Nem sobre a resurrección? ascensão, Ni sobre la nem sobre a ascensión, entronização. ni sobre la Ele entronización. diz que a mesa do Senhor anuncia a morte do Senhor, Él dice que la mesa del Señor anuncia la muerte del Señor até que ele venha. hasta que Él venga. O que, é claro, implica que ele vive, Porque también implica que Él vive até que ele venha. hasta que Él venga. Mas o foco da mesa do Senhor Pero el enfoque de la mesa del Señor é a grandiosidade da morte do nosso Senhor Jesus. es la grandiosidad de la muerte de nuestro Señor Jesús. Em um só golpe, meus En irmãos. un solo golpe. A morte do Santo de Deus. La muerte del Santo de Ele Dios. destruiu a morte. Él destruyó la muerte. Ele destruiu o diabo. Él destruyó al diablo. Ele julgou o pecado. Él juzgó el pecado. Ele deu um golpe na carne. Él dio un golpe en la Os carne. que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões. Los que son de Cristo Jesús crucificaron la carne con sus Ele deu um pasiones. golpe fatal no que o mundo é. Él dio un golpe fatal en lo que el mundo es. Chegou o momento de ser julgado este mundo. Llegó el momento de que este mundo sea juzgado E o seu príncipe será expulso. y su príncipe sea expulso. Quando isso aconteceu? Expulsado. ¿Cuándo aconteció Na esto? cruz do Calvário. En la cruz del Calvario. Quando é que nós celebramos isso? ¿Cuándo es que nosotros celebramos esto? Sobretudo, Sobre todo na mesa do Senhor. en la mesa del Señor. Por isso anunciais a morte do Senhor. Por eso anunciáis la muerte A del Señor. grandiosidade da morte do nosso Senhor Jesus. La grandiosidad de la muerte del Señor Jesús. Em um único golpe, En un único golpe, ele venceu a morte, Él venció la o muerte, mundo, el o mundo, pecado, el pecado, o diabo, el diablo, a carne la carne e o ego, y el ego, de uma vez por todas. de una vez por todas. Que celebração! ¡Qué celebración! Por isso, meus amados irmãos, Por eso, amados quão hermanos, rica é a mesa do Senhor. cuán rica es la mesa del Señor. Agora, sobre os participantes. Ahora, sobre los participantes. Aqui há um outro princípio espiritual, Acá hay otro principio que está espiritual aí no texto que nós já lemos. que está en el texto que leímos. Os que se alimentam dos sacrifícios Los que se alimentan de los se sacrificios fazem participantes do altar. se hacen participantes del Qual é o altar. princípio aí? ¿Cuál es el principio ahí? O verdadeiro culto, El verdadero culto, a verdadeira celebração, la verdadera celebración, particularmente no que se refere à mesa do Senhor. particularmente a lo que se refiere a la mesa del Señor. A celebração com realidade espiritual La celebración con realidad espiritual faz-nos participantes daquilo que celebramos. nos hace participantes de aquello que celebramos. Essa é a beleza da mesa do Senhor. Esta es la belleza de la mesa del Preste Señor. atenção. Preste atención. Se fosse apenas um memorial, Si fuese solamente un memorial, não poderia nos causar nem benefício e nem malefício, no podríamos causar ni beneficio ni maleficio, porque seria somente um memorial. porque sería solamente un memorial. Se você tem na praça um busto, como se diz, de alguém, de uma personalidade, Un busto, sí. se você, Monumento. se você tem um monumento numa praça, Si usted tiene un monumento en una plaza, esse monumento é morto. ese monumento está muerto. Até mesmo os pombos podem assentar aqui sobre ele. Hasta las palomas se pueden sentar sobre el Um monumento. monumento morto. Es un monumento muerto. Quando nós olhamos para esse monumento, Quando nós mi- podemos nos lembrar de uma pessoa. Cuando miramos para el monumento podemos acordar de una persona, O busto de uma pessoa. el busto de una persona. E temos na nossa memória quem foi aquela pessoa. Y tenemos en nuestra memoria quién fue esa Mas a persona. pessoa não está aqui. Pero esa persona no está ahí. Não há substância dela nenhuma aqui. No hay sustancia ninguna de ella en, Mas não en é el assim monumento. com relação à mesa do Senhor. Pero no es así con respecto a la mesa del Señor. Nós não estamos falando de transubstanciação. No estamos hablando de O transubstanciación. corpo, o pão não se transforma no corpo de Cristo. El pan no se transforma en el cuerpo de E Cristo. o cálice. elemento que está no cálice não se transforma no sangue de Cristo. Y el elemento que está en el cáliz no se transforma en la sangre Então, de o que Cristo. está acontecendo na mesa do Entonces, Senhor? ¿qué es lo que acontece en la mesa del Se Señor? fosse apenas monumento, memorial, Si fuese solamente un monumento o un memorial, quem toca em memorial quien toca en el memorial não tem nem benefício e nem malefício. no tiene ni beneficio ni maleficio. Mas o texto que nós estamos lendo diz assim: Pero el texto que nosotros estamos leyendo dice quem así: come e bebe indignamente quien come y quien bebe indignamente é réu do corpo e do sangue do Senhor. es culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. E por isso ele diz mais. Por eso dice algo más. É por isso que há entre vós muitos fracos e doentes. Por eso también dice que hay muchos entre vosotros débiles y enfermos.
Não é claríssimo o que diz o texto? ¿No está claro en lo que dice el texto? Por que é assim? ¿Por qué es así? Porque nós estamos tocando em realidade espiritual. Porque estamos tocando en una realidad E espiritual. qual é a realidade espiritual da mesa do ¿Y Senhor? cuál es la realidad espiritual de la mesa del Señor? Gostaria que você levasse isso com você. Yo quisiera que usted lleve esto con usted. Se essa celebração é espiritual, Si esta celebración es espiritual, se a pessoa e a obra de quem essa celebração fala, si esta celebración, se a pessoa e a obra si la persona y la obra de quem essa celebração fala de quien esta celebración é habla uma pessoa real, es una persona real, uma pessoa viva, es una persona viva, que se uniu à igreja pelo seu espírito derramado. que se unió a la iglesia por su espíritu derramado. A igreja era um vaso vazio. La iglesia era un vaso vacío. No Pentecostes, o Espírito de Jesus Cristo desceu sobre a igreja. En Pentecostés el Espíritu de Jesucristo descendió sobre E la nós fomos iglesia. habitados pelo Espírito Y Santo. nosotros somos habitados por el ¿Quién Espíritu es él? Santo. ¿Quién es Él? O Espírito da verdade. Es el Espíritu de la verdad. Ou o Espírito da realidade. O el Espíritu de la realidad. Realidade espiritual. Realidad O espiritual. Espírito da realidade está aqui. El Espíritu de la realidad está aquí. A mesa que celebra a realidade do Redentor está aí, diante de nós. La mesa que celebra la realidad del Redentor está ahí. Então, o que o Espírito Santo faz na celebração? Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo en la Ou celebración? o que ele quer fazer? ¿O qué es lo que Él quiere Porque hacer? isso depende do participante. Porque eso depende del participante, Daqueles que estão celebrando a mesa de do Senhor. aquellos que están celebrando la mesa Então, del ouça Señor. isso, irmão. Entonces, oiga esto, O hermano. Espírito Santo, El Espíritu Santo. ele toma o pão e o cálice El Espíritu Santo toma el pan y el cáliz como veículos. como vehículos. Veículos. Vehículos. Para que serve um veículo? ¿Para qué sirve un Se vehículo? ele estiver na sua garagem, ele é inútil. Si estuviese en un garaje es inútil. Mas se você entra nele e liga o motor, ele vai te mover. Pero si usted entra y prende el motor, usted se va a poder mover. Então o Espírito Santo usa o pão e o cálice como veículos. Entonces el Espíritu Santo usa el pan y el cáliz como vehículos. Para quê? ¿Para qué? Para transmitir Para transmitir àqueles que participam do pão e do cálice. a aquellos que participan del pan y el cáliz, Participam dignamente. que participan dignamente. Foi o termo que Paulo usou. Y fue el término que Pablo usó. O Espírito Santo vai usar esses elementos, esses veículos, El Espíritu Santo va a usar esos elementos, esos vehículos, para transmitir ao participante para transmitir al participante as virtudes las virtudes e os efeitos y los efectos da morte de la do muerte Redentor na redentora cruz do Calvário. en la cruz del Calvario. Essa é a realidade espiritual. Esa es la realidad A espiritual. cada participação digna na mesa do Senhor, En cada participación digna de la mesa del o Señor. Espírito Santo está transmitindo a nós. El Espíritu Santo está transmitiendo a Porque nosotros. esta é a realidade espiritual. Porque esta es la realidad espiritual. Está transmitindo a nós de modo fresco e vivo Está transmitiendo de una manera fresca y viva o poder da morte do nosso Senhor Jesus. el poder de la muerte del Señor Jesús. Oh, meus amados irmãos, Oh, amados quão hermanos, importante é isso. cuán importante es esto. Nós não estamos mistificando esse assunto. No estamos aquí mistificando este asunto. Há realidade espiritual na mesa do Senhor. Hay realidad espiritual en la mesa del Señor. Se isso é verdadeiro, Si esto es como verdadero, nós estamos vendo nesse texto, como estamos viendo en este os texto, termos de Paulo pelo Espírito Santo são muito fortes. los términos usados por Pablo en este texto son muy fuertes. Nós já citamos Ya los citamos. koinonos, Koinonos, participantes. participantes. Se nós ouvimos uma aula de um professor, Si nosotros oímos en un aula de un profesor, nós recebemos o ensino dele, nosotros recibimos la enseñanza de él, mas não nos tornamos participantes dele. pero no nos tornamos participantes de él. Apenas aprendemos a matéria, o A ensino. menos aprendemos la materia o la Na enseñanza. escola de Cristo não é assim. En la escuela de Cristo no es así. Efésios 4:20. Efesios 4:20. Paulo vai falar sobre os efésios que eram gentios, Pablo va a hablar sobre los efesios que eran e gentiles foram chamados, y fueron e llamados foram aproximados pelo sangue de y Cristo. fueron hechos cercanos por la sangre de E Cristo então eram a corpo de Cristo. y eran el cuerpo de Cristo. E ele vai dizer assim: Y él va a decir así: vós que antes estáveis longe, ustedes que antes estaban alejados fostes aproximados pelo sangue de Cristo. fueron hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ele é a nossa paz.
Él es nuestra paz. De ambos os povos fez um. De ambos pueblos Él hizo uno. Destruiu a parede de separação, Destruyó la pared de separación, a inimizade. la enemistad De ambos os povos. de ambos pueblos. Irmãos, uma tremenda realidade espiritual. Amados hermanos, es una tremenda realidad espiritual. Nós celebramos isso onde? Nosotros celebramos esto ¿dónde? O texto continua dizendo assim: El texto continúa hablando así. aboliu A Él abolió na sua carne en su carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, la ley de mandamientos hechas ordenanzas, para que criasse em si mesmo um novo homem, para que crease en sí mismo un nuevo hombre, fazendo a paz. haciendo la paz. Onde é que o Senhor realizou isso? ¿Dónde es que el Señor hizo eso? Na cruz do Calvário. En la cruz del O Calvario. poder da morte do nosso Senhor Jesus. El poder de la muerte de nuestro Não apenas Señor dando Jesús. aqueles golpes em todas aquelas coisas negativas. No dando solamente esos golpes en las cosas negativas. O mundo, o pecado, a carne, o Mundo, diabo. pecado, carne, Mas pecado, trazendo à luz diablo. aquilo que é positivo. sino trayendo a la luz lo que es positivo. Gentios, alienados. Gentiles alejados. Esses somos nós. Esos somos nosotros. Fomos aproximados pelo precioso sangue. Fuimos hechos cercanos por la preciosa Qual é o sangre. aspecto positivo aqui? ¿Cuál es el aspecto positivo aquí? A beleza e a unidade do corpo de Cristo. La belleza de la unidad del cuerpo de Tudo Cristo. isso é realidade espiritual. Todo esto es realidad espiritual. Não são fantasias. No son fantasías. São realidade espiritual. Es realidad espiritual. Por isso, quando nós celebramos a mesa do Senhor, Por eso cuando nosotros celebramos la mesa del o Señor, Espírito Santo vai usar aqueles elementos. el Espíritu Santo va a usar esos E é elementos. por isso que comemos. Y es por eso que comemos. Usar os elementos como veículos. Usamos esos elementos como vehículos. Me permita repetir isso. Me permita repetir esto. E o Espírito Santo irá transmitir ao participante El Espíritu Santo va a transmitir a los participantes algo mais da realidade espiritual, algo más de la realidad da espiritual, grandiosidade da morte do Redentor. de la grandiosidad de la muerte del Redentor. Isso é uma coisa maravilhosa. Esto es una cosa O maravillosa. Cristo vivo, El Cristo o vivo, Espírito Santo da realidade, el Espíritu Santo de la realidad, usando aqueles simples elementos usando estos simples que elementos permanecem sendo o que são, que, elementos, que permanecen siendo lo que son, mas elementos, que se tornam veículos. mas se tornan vehículos. Os coríntios não entenderam isso. Los corintios no entendieron esto. Por isso Paulo os corrige no capítulo 11. Por eso Pablo los corrige en el E capítulo diz assim, 11. quando vocês se reúnem para E- comer a ceia do Senhor, Y les dice así, cuando ustedes se reúnen para comer la mesa del Señor, vocês nem mesmo esperam uns pelos outros. no se esperan los unos a los otros. Alguns entre vós se embriagam. Algunos de ustedes se embriagan. Então o que ele tem a dizer? ¿Qué está diciendo? Não é a ceia do Senhor que comeis. Esta no es la cena del Señor que Você coméis. está vendo a diferença, irmão? ¿Usted ve la diferencia, hermano? A ceia do Senhor, La cena del Señor. ela contém realidade espiritual. Ella contiene realidad Porque espiritual. o Senhor é vivo. Porque el Señor es vivo. Porque a morte dele tem valor eterno. Porque la muerte del Señor tiene un valor Porque o Espírito eterno. Santo é o Espírito da realidade. Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de la Esse realidad. Espírito mora na igreja, o corpo de Cristo. Ese Espíritu mora en la iglesia, el cuerpo de E o Cristo. Senhor instituiu essa celebração Y el Señor instituyó esta celebración para que nós fizéssemos em memória dele para que nosotros lo hagamos en memoria de Él e para que através dessa celebração y para que a través de esta celebración não apenas nos lembrássemos dele, no solamente lo recordásemos a Él, mas para que fôssemos renovados, sino también que seamos renovados, fortalecidos, fortalecidos, para que uma vez mais o Espírito Santo, através desses elementos, para que una vez más el Espíritu Santo, a través de esos elementos, comunique, transmita ao transmita participante digno al participante digno as realidades e efeitos da morte do Redentor. las realidades y los efectos de la muerte del Redentor. Vamos pensar em alguém que não é um cristão Vamos a pensar en alguien que no es cristiano e que então coma desses elementos. y que coma de estos elementos. Não tem nenhum significado para eles, No tiene ningún significado para él, porque eles não têm o Espírito Santo. porque él no tiene el Espíritu Santo. Então essas realidades não podem ser transmitidas a eles. Entonces, estas realidades no se pueden transmitir a él. E se de alguma maneira isso for feito levianamente, Y si esto fuese hecho de alguna manera livianamente, então eles também serão réus do que fazem, entonces ellos también serán culpables de lo que porque hacen. esta mesa
tem realidade. porque esta mesa tiene Ela realidad. não pode ser tocada de qualquer maneira. Esta mesa no puede ser tocada de cualquier Nós manera. precisamos preservar a mesa do Senhor. Necesitamos preservar la mesa del Señor. Não é que nós tenhamos que ser juízes ou inspetores uns dos outros. No es que nosotros tengamos que ser jueces o inspectores de los otros. Cada um deve responder de acordo com sua própria consciência. Cada uno debe responder a su propia conciencia. Mas o fato é, Mas el hecho es há entre vós muitos fracos, doentes e alguns já morreram. que hay muchos débiles, algunos enfermos y otros murieron. E no caso dos coríntios, Paulo vai explicar por quê. Y en el caso de los corintios, Pablo explicará por qué. E a expressão é bem clara. Y la expresión es muy clara. Come e bebe sem discernir o corpo. Come y bebe sin discernir el cuerpo. Qual é a palavra para corpo usada aí? ¿Cuál es la palabra para cuerpo usada ahí? Preste atenção nisso também. Presta atención en esto. É a palavra soma, Es la palabra soma en griego. que significa substância. Significa sustancia. Então, o que está dizendo esse texto? ¿Qué está diciendo este texto? Quem come e bebe, Quien come y bebe. os elementos simples. Los elementos simples. Mas quem come e bebe Mas sem quem discernir come a e bebe? substância, Sin discernir la sustancia. come e bebe juízo para si. Come y bebe juicio para sí. Qual é a substância no pão e no cálice? ¿Cuál es la sustancia en el pan y en el cáliz? É a realidade da morte do nosso Senhor Jesus. Es la realidad de la muerte de nuestro Señor Jesús. Então, meus amados irmãos, Entonces, mis amados hermanos, tocarmos na mesa do Senhor, tocamos la mesa del Señor. tocamos em realidades espirituais, Tocamos en realidades espirituales. realidades benditas, Realidades benditas. foram oferecidas para nós. Fueron ofrecidas a O nosotros. para Senhor nosotros. foi quem instituiu essa mesa. Es el Señor el que instituyó esta mesa. Não foi ideia dos apóstolos No fue una idea de los e apóstoles, nem da igreja. ni de la iglesia. Tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa convosco. He anhelado deseosamente comer esta Pascua con ustedes. Lucas 22. Lucas O 22. Senhor foi comer a Páscoa mesmo, a refeição pascal. El Señor fue a comer la Pascua misma, la cena pascual. Eles celebravam com aqueles pães, 4 cálices, Ellos celebraban esos panes, ¿no es cierto? Y 4 cálices. Cada cálice tinha um significado. Cada cáliz tenía un Essa era a significado. Páscoa. Esa es la Pascua. Mas depois de comer a refeição pascal, Mas después de comer la cena pascual, o texto dos evangelhos é muito claro. el texto de los evangelios es muy claro. É dito, depois de haverem ceado. Después de haber enseñado, Ou seja, já comeram a Páscoa. después de haber comido la Pascua, Depois de haver ceado. después de haber O que cenado, o Senhor faz? ¿qué hace el Señor? Ele separa um pão Él separa un pan e ele também separa um cálice. y también separa un cáliz. E agora ele vai instituir algo novo. Y ahora va a instituir algo nuevo. Por isso ele diz, Por eso él dice, com o pão em suas mãos, con el pan en su mano, isto é o meu corpo. esto es mi cuerpo. E com o cálice na sua mão, Y con el cáliz en su mano, este é o cálice de uma nova aliança no meu sangue. este es el cáliz de un nuevo pacto en mi Que sangre. palavras maravilhosas, irmão. Qué palabras maravillosas, Ele está hermano. instituindo algo novo. Él está instituyendo algo nuevo. Não é a Páscoa, No es la é a Pascua, mesa do es Senhor. la mesa del A ceia Señor. do Senhor. Es la cena del Señor. E ele é o anfitrião. Y Él es el anfitrión. Quando nós temos a mesa do Senhor entre nós, Cuando nosotros tenemos la mesa del Señor entre nosotros, será que nós vemos isso? ¿será que nosotros vemos Quem é esto? que está atrás dessa mesa? ¿Quién está detrás de la Quem é mesa? que preparou essa mesa para nós? ¿Quién preparó la mesa para nosotros? Você lembra a pergunta de Israel no deserto? ¿Usted recuerda la pregunta de Israel en el desierto? Salmo 78. Salmo 78. Pode acaso Deus preparar-nos uma mesa no deserto? ¿Puede acaso Dios prepararnos una mesa en el desierto? Graças ao Senhor. Gracias al Señor. Ele sim nos preparou uma mesa no deserto. Él sí nos preparó una mesa en el Esse desierto. mundo é um deserto. Este mundo es un desierto. Nesse mundo não há alimento para nós. En ese mundo no hay alimento para nosotros. Onde está o nosso alimento? ¿Dónde está nuestro alimento? O Senhor é o nosso alimento. El Señor es nuestro alimento. Ele é o pão vivo. Él es el pan vivo. Ele é o pão do céu. Él es el pan del cielo. Ele é o pão de Deus. Él es el pan de Dios. Essas três expressões Estas tres são usadas em João capítulo 6, son usadas en Juan capítulo da 6. boca do nosso Senhor. De la boca de nuestro Señor. Eu sou o pão vivo. Yo que soy desceu el do céu. pan vivo. Dice el Quem Señor. de mim se alimenta Quien de mí se é alimenta por mim que viverá. vivirá por causa de mí. Oh, meus amados irmãos. Oh, mis amados O Senhor hermanos. nos deu a sua mesa Él nos dio su para mesa nós celebrarmos essa bendita realidade. para celebrar esta bendita E realidad. também foi Ele que disse: Y también fue Él que dijo, o verdadeiro pão do céu el verdadero pan del cielo. é meu Pai que vos dá. Es mi Padre el que
os da. Ele falou essas palavras antes de instituir a sua mesa. Él habló estas palabras antes de instituir su Agora, mesa. esse pão vivo que é o Senhor, Ahora, este pan vivo que es el esse pão de Señor, Deus, ese pan de Dios, esse pão do céu, ese pan del cielo, ele tem um pão na sua mão. Él tiene un pan en la É tão mano. clara a beleza disso. Es tan clara la belleza de E esto. com esse pão ele olha para os seus discípulos Y con este pan Él mira hacia los e discípulos. diz: isto é o meu corpo. Y Él dice, esto es mi cuerpo. Esse pão nunca se transformaria no corpo dele. Ese pan nunca se iba a transformar en el cuerpo de Él. Mas não é isso que ele está dizendo. Pero no es lo que Él está diciendo. Ele está dizendo: eu sou o que esse pão representa. Él está diciendo, yo soy lo que este pan representa. Eu sou a realidade do que esse pão fala. Yo soy la realidad de lo que este pan habla. Então tomem Entonces tomen e comam. y coman. Tomai e comei. Tomad y comed. Que palavras maravilhosas. Qué palabras maravillosas. Sabe por quê, meus irmãos? ¿Sabe por qué, Quando o mis homem hermanos? pecou e foi expulso do jardim, Cuando el hombre pecó y fue expulsado del jardín, sabe quais são as palavras lá? ¿saben cuáles fueron las palabras O ahí? Senhor colocou querubins na porta do jardim, El Señor colocó querubines en las com puertas aquelas del jardín, espadas reluzentes. con esas espadas refulgentes. A árvore da vida estava lá. El árbol de la vida estaba E ahí. o homem estava expulso. Y el hombre estaba E a expulsado. palavra em Gênesis é assim: Y la palabra en Génesis es así, que esses querubins foram colocados lá que esos querubines fueron colocados ahí para que o homem não entrasse para que el hombre no entre e não tomasse y no tome e não comesse y no bebiese do fruto da árvore da vida. del fruto del árbol de la vida. Não é assim? ¿No es así? Não tomasse No tomase e não comesse. y no comiese. Mas agora vem a verdadeira árvore da vida, Pero ahora viene el verdadero árbol de la o vida, nosso Senhor Jesus. nuestro Señor Jesús. E ele tem o pão na sua mão. Y Él tiene el pan en su E agora mano. ele vai dizer: E ele- tomem. Y Él va a decir, tomen, E vai dizer: comam. y va a decir, coman. Ele é o pão vivo, Él es el pan vivo, pão de Deus, el pan de Dios, pão do céu. el pan del cielo. Como que nós poderíamos celebrar a mesa do Senhor desordenadamente? ¿Cómo nosotros vamos a celebrar la mesa del Señor desordenadamente? Não é a refeição da nossa casa. No es la cena de nuestra casa. Nós não estamos jantando, No estamos comiendo, almoçando. almorzando. É a mesa do Senhor. Es la mesa del Señor. Ele é o anfitrião. Él es el anfitrión. Ele quer que todos os nossos olhos sejam voltados para Ele. Él quiere que nuestros ojos se vuelvan hacia Él. Toda adoração voltada para Ele. Que toda nuestra adoración se vuelva O hacia que Él. seríamos nós sem o nosso Redentor? ¿Qué seríamos nosotros sin nuestro O que Redentor? seríamos nós sem o sangue precioso? ¿Qué seríamos nosotros sin su sangre O preciosa? que nós seríamos sem esse corpo precioso? ¿Qué seríamos nosotros sin su cuerpo, ese cuerpo precioso? E esse convite renovado dele. Y esa invitación renovada de Él. Aproximem-se. Acérquense. Essa mesa foi estabelecida para vocês, Esta mesa fue establecida para ustedes. para que vocês se lembrem de mim Para que ustedes me recuerden a mí. e para que o Espírito Santo da realidade, Y para que el Espíritu Santo de realidad, meu Espírito, mi espíritu, use esses elementos use estos para elementos transmitir para vocês para transmitir a ustedes mais da realidade espiritual da minha morte, más de la realidad espiritual de mi muerte. a grandiosidade da morte do Senhor, La grandiosidad de la muerte del até Señor. que Ele venha. Hasta que Él venga. Queridos, Queridos hermanos, essa celebração é nossa. esta celebración es nuestra. Só a igreja pode celebrar isso. Solo la iglesia puede celebrar Agora esto. deixe-me dizer algo para você. Déjeme decirle algo a O usted. inimigo de Deus detesta essa celebração. El enemigo de Dios detesta esta celebración. Certa vez os irmãos estavam reunidos para partir o pão. Cierta vez los hermanos estaban reunidos para partir el pan E de alguma maneira, em uma pessoa que estava lá, manifestou-se um espírito maligno. y había una persona que estaba ahí que se manifestó su espíritu maligno E ela se fez endemoniada. y ella se hizo endemoniada. Sabe o que aconteceu? ¿Sabe lo que pasó? Muitas coisas ela poderia ter feito. Muchas cosas podría haber hecho, Mas sabe o que essa pessoa fez? pero ¿sabe lo que esa persona hizo? Possuída pelo demônio, Poseído por el demonio. ela foi até a mesa, Ella fue hasta la mesa, jogou o pão no chão e também o cálice. tiró el pan y tiró el vino al suelo E pisoteava. y os dois. lo pisaba, pisoteaba. Esse é o espírito de Satanás. Ese es el espíritu de Satanás. Porque ele sabe Porque él sabe que essa preciosa morte que esa preciosa muerte o derrotou, lo derrotó, o destruiu. lo destruyó. Assim como ele odeia Cristo,
Así como Él odia a Cristo, ele odeia a cruz, odia también la cruz, ele odeia o Redentor, odia al Redentor, odeia a redenção odia la e redención odeia os redimidos y odia a los e redimidos odeia a mesa do Senhor. y odia la mesa del Señor. Então o Senhor colocou essa mesa, Entonces el Señor colocó esa mesa, dizendo: eu sou o anfitrião. diciendo, yo soy el anfitrión. Venham ao redor dessa mesa, Vengan alrededor de la mesa, olhem para mim, miren para mí, tomem, tomen, comam, coman, bebam. beban. Bendito seja o Senhor. Bendito sea el Señor. Meus amados irmãos, Mis amados hermanos, se por algum motivo si por algún motivo, temos de alguma forma negligenciado a mesa do Senhor, si por algún motivo hemos negligenciado la mesa del Señor, não façamos assim. no hagamos así. Essa é a preciosa mesa Esa es la preciosa do mesa precioso Redentor. del precioso Redentor. Então, Entonces, concluindo, concluyendo, várias palavras que são usadas aqui nesse texto. varias palabras que son usadas en este texto. Não teremos tempo para todas. No tenemos tiempo para... Uma para delas já todas. citamos. Una de ellas ya Tão citamos. importante. Tan importante. Nós não somos espectadores na mesa do Senhor. Nosotros no somos espectadores de la mesa del A Señor. palavra usada aqui é koinonos. La palabra usada aquí es koinonos. Nós somos participantes da mesa do Senhor. Nosotros somos participantes de la mesa del Señor. A realidade espiritual, o verdadeiro culto, a verdadeira celebração, La realidad espiritual, el verdadero culto, la verdadera celebración, torna aquele que celebra um participante. lo vuelve... ¿torna? Aquele que celebra se torna um participante. Aquel que celebra se vuelve un participante. Se há uma verdadeira celebração. Si hay una verdadera celebración. Por isso, discernir o corpo. Por eso, discernir el cuerpo. Soma, substância. Soma, sustancia. Paulo, em Colossenses 2, ele usa essa palavra também, soma. Pablo en Colosenses también usa la palabra soma. E usa de uma maneira que deixa isso muito claro. Y lo deja de una manera muy clara. Ele diz assim, Él dice así, falando sobre as festas, as luas novas, os sábados, Colossenses 2. si hablando de la fiesta, la nueva luna, los sábados, Ele vai dizer assim, tudo isso tem sido sombra él das va, coisas que haviam de vir. él va a decir así, todo eso fue sombra de las cosas que habían de venir. Mas o soma Mas el soma é Cristo. es Cristo. Você viu o contraste que ele fez? Usted ve el contraste que él Vamos hizo. pensar que nós temos um elemento aqui. Vamos a pensar que usted tiene un elemento ahí. E a luz está vindo de lá para cá. Y la luz viene de este lado hacia el objeto. Então nós temos uma sombra aqui. Y entonces hay una sombra del otro Se lado. nós passamos a mão sobre essa sombra, Si nosotros pasamos la mano sobre esa sombra, nós não estamos tocando na substância, no estamos tocando la sustancia, porque aqui é apenas sombra. porque ahí solamente hay sombra, Mas a substância está aqui. pero la sustancia está aquí. Então, quando Paulo fala sobre as coisas do Velho Testamento, Cuando Pablo habla de las cosas del Antiguo ele Testamento, diz tudo aquilo era sombra él dice todo eso era sombra, das coisas que haviam de vir. de las cosas que habían de Mas a venir. substância Mas la é sustancia Cristo mesmo. es Cristo mismo. E essa palavra foi usada em 1 Coríntios 11. Y esta palabra fue usada también en 1 Corintios Então, 11. quem come e bebe sem discernir a substância, El que come y bebe sin discernir la sustancia, come e bebe juízo para si. come y bebe juicio para sí. Porque não está tocando na realidade da substância. Porque no está tocando en la realidad de la sustancia. Mas, meus amados irmãos, Mas, mis amados hermanos, precisamos ir concluindo aqui. precisamos concluir aquí. Vamos nos lembrar. Vamos a recordar, O Espírito Santo é o Espírito que traz a realidade. el Espíritu Santo es el Espíritu que trae la realidad. João 14, 15 e 16. Juan 14, 15 y Os 16. capítulos sobre o Consolador. Los capítulos sobre el Consolador. Como ele é mencionado lá? ¿Cómo es mencionado ahí? O Espírito da realidade. El Espíritu de realidad. O Espírito da verdade. El Espíritu de la verdad. No capítulo 14 é dito, ele habitará em vós. En el capítulo 14 dice que Él habitará en No vosotros. capítulo 15 é dito que ele testemunhará em vós. En el capítulo 15 dice que Él testificará de Él. E no capítulo 16 é dito que ele guiará a toda a verdade. Y en el Espíritu 16, ¿no? Él dice que Él guiará a toda verdad. Então ele habitará, Él habitará, ele testemunhará testificará e ele guiará. y Él guiará. A quê? ¿A qué? A toda a realidade. A toda la realidad.
Graças a Deus por isso. Gracias a Dios por esto. Por isso a mesa do Senhor é tão importante para a igreja. Por eso la mesa del Señor es tan importante para la Na iglesia. verdade, me permitam dizer assim, Permítanme decir así. nós deveríamos ter uma das nossas reuniões. Uma das nossas reuniões Una de nuestras reuniones deveria ser debería ser especificamente específicamente para a mesa do Senhor. para la mesa del Señor, Para nós adorarmos o nosso Senhor. para adorar a nuestro Señor, Para nós rendermos ações de graças ao nosso para Senhor. rendir acciones de gracias al Señor. Você sabe que esse termo que é muito usado no mundo católico, Veo que ese término muy usado en el mundo católico, Eucaristia. Eucaristía, Certamente você já ouviu essa palavra. usted ciertamente escuchó esa O que ela palabra. significa? ¿Qué significa? Ações de graça. Significa acciones de gracias. Essa é a mesa do Senhor. Eso es la mesa del É Señor. uma mesa de ações de graça. Es una mesa de acciones de gracias. Tudo que nós fazemos nela é rendermos ações de graça. Todo lo que hacemos en ella es rendir acciones de gracias. Por quê? ¿Por qué? Porque tudo já foi consumado. Porque todo ya fue consumado. Essa é a mesa do Senhor. Esa es la mesa del Señor. Por isso ela é a nossa mesa. Por eso es nuestra Ele nos mesa. ofereceu, Él nos ofreció, preparou para nós. la preparó para nosotros. Então, meus amados irmãos, Entonces, amados hermanos, concluindo isso, concluyendo que o eso, Senhor acrescente muito mais aos nossos corações. que el Señor agregue más a nuestros corazones. Quando Paulo usa a palavra associados, nesse Quando- texto também, 1 Coríntios 10. Cuando Pablo usa esa palabra asociando, Associados, asociados, É. en 1 Corintios 10. 10. O termo grego é metokos. El término griego es metojos. E sabe o que significa? ¿Y sabe lo que significa? Companheiros. Compañeros. Então ele diz, quando eles comem nessas mesas de coisas sacrificadas a ídolos, Entonces él dice, cuando ustedes comen en esa mesa que son sacrificios a los ídolos, era o que os coríntios faziam, es lo né? que los corintios hacían. Lá em Corinto havia templo de Apolo. Allí en Corintios había un templo de Apolos. E o que acontecia nesse templo? ¿Y qué pasaba en ese templo? Haviam registradas nesse templo Había registradas en ese tiempo mais de 1000 prostitutas. más de 1000 prostitutas. E esses cultos a Apolo, Y esos cultos a Apolo em Corinto, en Corinto eram um misto era una mezcla de fornicação de fornicación e sacrifícios a ídolos. y sacrificios a los ídolos. Essas duas coisas aconteciam. Estas dos cosas pasaban. Uma sexualidade depravada Sexualidad depravada e sacrifícios a ídolos. y sacrificios a los Foi ídolos. de lá que os coríntios vieram. Fue de ahí de donde vinieron los corintios. E Paulo vai dizer assim para Y eles: Pablo les va a decir a ellos, Vós vos lavastes, ustedes fueron lavados, foram santificados, fueron santificados, foram justificados fueron justificados no Espírito do vosso Deus. por el Espíritu de nuestro Dios. E é para eles. Y es para Él. Que importante isso. Qué importante É aqui es esto, aos coríntios que es a los corintios que Paulo vai instruir sobre a mesa do Senhor que Pablo va a instruir sobre la mesa del Señor e sobre a ceia do Senhor. y sobre la cena del Señor. Que privilégio esses irmãos tiveram. Qué privilegio tuvieron estos hermanos. Mas o apóstolo Paulo precisou ordená-los, Pero Pablo, el apóstol Pablo necesitó ordenarlos porque eles não estavam celebrando adequadamente, porque ellos no estaban celebrando adecuadamente, perdendo a realidade espiritual perdiendo la realidad e espiritual sofrendo por causa disso, y sufriendo por causa de eso, como nos ensina o capítulo 11. como nos enseña el capítulo 11. Então temos aquele versículo que é muito utilizado. Entonces tenemos ese versículo que es muy usado. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examínese cada uno a sí mismo. Esse examine-se é muito importante, Ese sim, examínese es muy importante porque é importante que tenhamos um coração limpo para porque, com Deus, porque es importante tener un corazón limpio para Dios, sem ofensa. sin ofensas. Examine-se o homem a si mesmo. Examínese cada uno a sí mismo. Mas veja que interessante. Pero mire qué interesante. Não é simplesmente uma introspecção. No es solamente una introspección, Como já falávamos pela manhã, como hablamos por la mañana. isso é tão danoso. Esto es tan dañino. Voltar os olhos para nós mesmos. Volver los ojos hacia nosotros E o que mismos. parece humildade, Y lo que parece humildad, muitas vezes é orgulho. muchas veces es orgullo, Que diz assim, que dice así, eu não sou digno. yo no soy digno. Eu não sou digno. Yo no soy digno. Por que eu não sou digno? ¿Por qué no soy digno? O Senhor nos fez digno. El Señor nos hizo dignos. Mais de um lugar no Novo Testamento, Más otro lugar en el Nuevo Testamento você vai encontrar essa expressão. va a encontrar esta expresión. Ele nos fez dignos Él nos hizo dignos pelo seu precioso sangue,
por su preciosa sangre. Então, quando nós nos examinamos, o que nós estamos fazendo? Entonces, cuando nosotros nos examinamos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nós vamos nos reunir para adorar o Senhor e comer na mesa do Senhor. Nos vamos a reunir para adorar y comer las mesas del Señor. Então, o que nós fazemos antecipadamente? Entonces, ¿qué es lo que hacemos anticipadamente? Lá nas nossas casas. En nuestras casas. Não é ali na reunião. No es en la reunión. Nós temos que nos preparar para a mesa do Senhor. Tenemos que prepararnos para la mesa del Señor. Isso é algo tão compreensível, meus irmãos. Esto es algo tan comprensible, mis Deixe-me hermanos. dizer algo para você. Déjenme decirle algo para ustedes. E você tem a liberdade de examinar. Y usted tiene la libertad de examinar. Se você for chamado a prestar contas diante de um juiz de direito dessa cidade, Si usted fue llamado a prestar cuentas delante de un juez en esta ciudad, você não pode ir de sandália e de chinelo de dedo. no puede ir de hojotas o de sandalias. Pode ir ou não? Não. ¿Puede ir o no? No. Você pode chegar diante do juiz mascando chicletes? ¿Usted puede llegar delante del juez masticando chicle? Também não. Tampoco puede. Você pode ir de shorts? ¿Usted puede ir de pantalón corto, de Não, short? também. Tampoco puede. Agora, quem é esse juiz? Ahora, entonces, ¿quién es ese juez? E quando nós nos reunimos para celebrar a mesa do Senhor, Cuando nosotros nos reunimos para celebrar la mesa del Señor, qual deve ser a nossa atitude? ¿cuál debe ser nuestra actitud? O que você acha, irmão? ¿Qué es lo que usted haya, hermano? Diante de quem estamos? ¿Delante de quién estamos? Isso nos fala muito. Esto nos habla mucho, Porque diante de quem estamos determina o nosso comportamento. porque depende delante de quién estamos que determina nuestro comportamiento. Você concorda? ¿Usted concuerda? Então, examinemos-nos a nós mesmos. Entonces examinemos a nosotros Nós mismos. estamos diante do Rei dos Reis, Nosotros estamos delante del Rey de Reyes, na mesa do Senhor dos Senhores, en la mesa del Señor de los do Señores, juiz de toda a terra. del juez de toda la tierra. E sabe quem é ele? ¿Y sabe quién es Él? É o nosso Redentor. Es nuestro Redentor. Que maravilha! ¡Qué maravilla! Que o Senhor fale mais conosco Que el Señor hable más con e que Ele nosotros possa ser honrado nas nossas congregações, y que Él pueda ser honrado en nuestras porque congregaciones, tudo é para Ele. porque todo es para Él. Ele é o anfitrião, Él es el anfitrión celestial. es el anfitrión celestial. Nós somos os privilegiados. Nosotros somos privilegiados. Nós somos os Mefibosetes, Nosotros somos los Mefiboset, coxos, los cojos, pobres, los pobres, moradores de Debar, moradores, Lodebar, los de bar. Lodebar, hebraico. Moradores de... Lodebar, Los de bar, el lugar, sí, pero lugar desprezível. un lugar despreciado. Esses somos nós. Esos somos Qual nosotros. foi o convite que ele recebeu? ¿Cuál fue la invitación que él recibió? De Davi, La invitación de o David, rei, el rey, figura de Cristo, figura de Cristo, comer na mesa do rei, comer en la mesa del rey, por todo o tempo da sua vida. en todo, para todo el resto de su vida. Desprezível, Un despreciado, aleijado, alejado, pobre. pobre. Nós somos Mefibosete. Nosotros somos Mefiboset E recebemos o convite. y recibimos la invitación. Como nós vamos desprezar esse convite? ¿Cómo vamos a despreciar esta invitación? Como vamos pensar que é um convite qualquer? ¿Cómo vamos a pensar que es una invitación cualquiera? Que o Senhor continue, então, falando aos nossos corações. Que el Señor continúe hablando a nuestros corazones. Vamos orar. Vamos a orar. Señor Jesús. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que a través de la sangre de Jesucristo nosotros hemos sido llamados dignos para acercarnos a tu mesa. Una mesa donde tú quieres transmitirnos toda tu realidad. Oh, abre nuestros ojos espirituales, Señor. Señor, líbranos, Señor, de tener este pensamiento de creer que por escuchar una palabra sabemos algo. Necesitamos volvernos a ti, Señor. Amém. Necesitamos arrepentirnos, Señor. Necesitamos, Señor, que tú nos sanes, que nos restaures. Amém. Necesitamos, Señor, que ver, Señor, toda la realidad de la mesa del Señor y venir dignamente delante de tu presencia a celebrarte fiesta, a adorarte, a agradecerte
y a participar de ti, Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias por tu palabra, Señor. Señor, sigue hablando para nosotros. En el nombre de Jesús. Amém.